Pastor, apresenta então sua família maravilhosa que Deus lhe concedeu e também aquilo que Deus colocou no seu coração para falar a nós. Amém. Boa noite a todos. É um grande prazer, uma grande alegria estar com vocês nessa noite aqui, nesta igreja. Gostaria pedir para minha esposa ficar em pé, Silvana, o Vitor e a Bianca saiu. Daí foi para o culto. Obrigado. Essa é a minha família, nós somos naturais ali de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Estamos há 5 anos ali no campo missionário de Serafina Correia. E como o pastor falou, nós estamos em campanha de missões da Pioneira. E essa campanha diz que transformados para transformar. Nós temos visto Deus transformando vidas, Deus transformando pessoas ali no nosso campo missionário. São muitos desafios que nós temos no Rio Grande do Sul. Vocês moram aqui, vocês conhecem bem, mas às vezes quem vem de fora, às vezes vê melhor ainda do que aqueles que estão aqui, porque não entende exatamente como que é a questão das igrejas. Então, por exemplo, lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul, nós temos apenas 79 cidades. E nas 79 cidades, nós temos em todas elas uma igreja batista, pelo menos. Em Campo Grande, numa cidade com menos de 1 milhão de habitantes, mais ou menos 800 a 900 mil habitantes, nós temos mais do que 100 igrejas formadas, fora as congregações, chegando quase 200 igrejas batistas só em Campo Grande. E quando nós olhamos para o Rio Grande do Sul, nós vemos um grande desafio, porque nós temos 497 cidades. Então já o número já aumentou de muito grande, 497 cidades no Rio Grande do Sul. Mas mais da metade dessas cidades não tem uma igreja batista ainda. Eu estou no nordeste do Rio Grande do Sul. Serafina Correia está no nordeste do Rio Grande do Sul, na mesorregião nordeste. E nessa mesorregião nós temos a micro-região Guaporé, que se constitui de 21 cidades. E dessas 21 cidades, não temos nenhuma igreja batista ainda organizada. Nós temos ali 3 campos missionários, que é o de Serafina Correia, com 20 membros. Temos um campo missionário em Paraí, onde nós estamos dando apoio para que realmente comece a ser um campo missionário, com mais ou menos 6 pessoas. E nós temos um campo missionário em Nova Prata, que nós assumimos com a saída do missionário Wagner, que temos ali 3 membros, ou 3 pessoas sendo trabalhadas. Então, olha o grande desafio. No nordeste do Rio Grande do Sul, as 21 cidades ainda não tem uma igreja batista. Temos 3 campos missionários nessa realidade, com 20 pessoas, 3 pessoas e 6 pessoas. Então, grande desafio, é um grande desafio. Nós temos ali no nordeste mais do que 51 cidades, e mais do que 21 cidades sem nenhuma igreja batista. Mas você fala, mas só os batistas salvam? Com certeza não. Né? Os batistas não são únicos a pregar a palavra, temos outras igrejas, outras denominações, mas eu estou na igreja batista há 20 anos, há mais do que 20 anos, eu estou 20 anos como pastor, mas há mais do que 20 anos que eu estou na igreja batista, eu me converti com 17 anos. E com 17 anos eu aceitei Jesus, lendo a palavra de Deus. E eu tinha alguns amigos na minha escola que falavam de Jesus para mim também. E quando realmente eu aceitei Jesus, me converti, de fato, eu fui nas igrejas desses meus amigos. E fui em várias igrejas desses meus amigos, várias denominações diferentes. Mas a única que eu me identifiquei como jovem foi numa igreja batista. Lá tinha o culto de jovem, lá nós podíamos nos vestir de acordo com a juventude. Essa questão de investimento, às vezes, é interessante, porque você vai em algumas denominações, não falando mal, mas já falando, né? Tem que ir daquele jeito, tem que ir daquela forma, né? E às vezes a gente não está adequado. Eu fui numa dessas com 17 anos e eu me senti um peixe fora d'água, porque as pessoas eram super chique, né? E eu fui como jovem, com calça jeans e tal. Eu me senti constrangido. Além disso, tem a palavra, a maneira do culto, a maneira do louvor, a maneira da oração. Tudo isso é diferente.
não que sejamos melhor, mas nós somos diferentes. E eu fui realmente me permanecer na fé porque tinha uma igreja batista perto na minha casa. Uma igreja batista que eu pudesse adorar a Deus, que eu pudesse louvar a Deus, que eu pudesse viver ali junto. E isso me fortaleceu a minha fé. Depois eu fui estudar sobre os batistas, depois eu fiz o seminário batista, depois eu fui estudar várias questões. E hoje eu tenho essa convicção que é uma igreja boa, é uma denominação boa, e eu pretendo ficar nela. E também gostaria que muitos outros também tivessem a mesma oportunidade que eu de conhecer Jesus como seu Salvador e de ter uma igreja batista perto deles. Então, por isso, nós temos um grande desafio como igreja no Rio Grande do Sul, de colocar em cada cidade uma igreja batista. Nós temos em Serafina Correia, perto de Serafina Correia, Montauri. Nós temos alguém daqui que tem um parente em Montauri. Né? Ali, levantou a mão. Né? Nós temos uma cidade ali pequena, né? Uma cidade de mais ou menos 3.000 habitantes, um pouquinho mais talvez. É uma cidade bem pequena, mas uma cidade forte, uma cidade com uma economia boa, com qualidade de vida boa. Imagine, nós não podemos ter uma igreja batista ali? Podemos ter uma igreja batista. As nossas igrejas batistas no Rio Grande do Sul não passam de 200 membros. 200 membros numa igreja batista no Rio Grande do Sul é uma igreja grande já. Né? Lá para cima você fala de igrejas de 1.000 membros, de 2.000 membros, é assim, mas lá para cima. Mas aqui para o Rio Grande do Sul é de 200, 300 membros. Imagine, nós podemos ter uma igreja de 200 membros em Montauri, com certeza. Mas nós precisamos investir. Nós precisamos ir lá, nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar Cristo, nós precisamos investir em plantação de igreja, nós precisamos comprar terrenos, como os irmãos já têm feito por aqui, plantar uma igreja naquele lugar, de pessoas, mas também de construção, de edificação. Tudo isso a igreja precisa fazer, é o grande desafio nosso, plantar igreja em toda a cidade do Rio Grande do Sul. Isso vai levar tempo. Mas Deus está conosco. Amém. E nós vamos conseguir fazer isso pela graça de Deus. Então, continue orando por nós. Nós temos esse desafio. Estamos ali em Serafina Correia, um campo missionário que está completando 18 anos esse ano. E ainda temos 20 membros apenas. Mas estamos fazendo ali a obra. Estamos levando o evangelho naquele lugar. Mas também estamos alcançando, abençoando a vida em Paraí. Estamos indo para Nova Prata. Temos ideias de ir para Montauri, temos ideias de ir para Guaporé, temos ideias de ir para Casca, ou seja, alcançar toda aquela grande região onde está levando o Evangelho. E para isso nós precisamos apenas de uma família em cada lugar e daquela família levar o Evangelho através dos pequenos grupos multiplicadores e formar uma igreja e edificar uma igreja. Mas para isso nós contamos com a oração dos irmãos. Eu sei que nós temos aqui alguns irmãos que nos apoiam nesta obra, temos alguns que nos adotam no programa missionário do PAN, do programa missionário. Então continue conosco, continue orando por nós. Nós precisamos muito da oração dos irmãos. Há momentos de lutas, há momentos realmente de pressão espiritual na região, porque é uma região basicamente opressa, mas o Senhor está ali conosco e eu conto que os irmãos estejam orando por nós para que nós possamos vencer junto essa batalha. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Agora, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. O livro de Revelação, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1, a carta à igreja de Éfeso. Quero compartilhar essa mensagem nessa noite que Deus colocou no meu coração com vocês. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. 3. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém,
tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu quero focar nesse texto uma oportunidade para voltar. Nesse texto, nós encontramos uma revelação que João teve. E o próprio Jesus, ou um anjo de Deus, deu a João essa revelação para ele, para que ele pudesse escrever às igrejas da Ásia. Nós vamos encontrar mais adiante as 7 cartas à igreja da Ásia. E João estava, nesse contexto, preso na ilha de Patmos, mais ou menos 90, aí, depois de Cristo, por causa de uma grande perseguição que estava a igreja passando naquele momento. Então, ele recebe essa revelação, e essa revelação do próprio Jesus, nesse sentido aqui, e diz que é para ele escrever a essas igrejas. E começamos com a igreja de Éfeso, e eu quero focar nessa carta, e ele vai mandar escrever para essa igreja de Éfeso, que está lá na Ásia, que está passando perseguição, e vai dizer, escreve para esta igreja. E nós entendemos que a carta que foi escrita para aquela igreja, por ser uma igreja, as 7 igrejas, e o 7 significar a plenitude ou o número completo, nós entendemos que essa carta serve para todas as igrejas de todos os tempos. Enquanto a igreja existir, ela vai servir para aplicar aos nossos corações, porque como igreja nós passamos algumas situações que essas igrejas passaram. E Deus tocou no meu coração para falar isso à igreja onde eu pastorei. E também quando o pastor me convidou, ele tocou no meu coração para trazer essa mensagem para essa igreja também, entendendo que Deus tem um propósito aqui. Aqui nós vemos algumas características do dono da igreja, nós vemos algumas características dessa igreja, nós vemos também um convite do Senhor dessa igreja para essa igreja, para que essa igreja aceite esse convite. E nós podemos olhar que nesse texto, o Senhor falando, o anjo falando, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Nós podemos perceber, então, que esse texto está falando do dono da igreja. O dono da igreja, sendo o próprio Jesus, ele fala, eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas minhas mãos e ando no meio dos 7 candelabros. Na interpretação bíblica, nós temos uma máxima na interpretação bíblica que diz que a própria Bíblia interpreta a Bíblia. E nesse texto específico, João escreve através de figuras de linguagem, e o próprio texto, ou seja, o próprio Apocalipse, em alguns momentos vai revelar essas figuras de linguagem. E ele vai revelar que as 7 estrelas são os 7 líderes dessa igreja. Ou seja, em algumas passagens fala aos anjos dessas 7 igrejas, e quer dizer o quê? Essas estrelas significam os líderes. Nós sabemos que as estrelas, elas são usadas para nos guiar. Como o sol, por exemplo. O sol, ele serve para nos guiar. É através do sol que nós sabemos, quando ele nasce, ele está do lado leste, e o outro lado é o lado oeste, e para frente você vê, então, o norte e para trás o sul. Então, as estrelas, ela te guia. E as estrelas, então, são os líderes dessa igreja. São as pessoas que guiam a igreja. E o dono dessa igreja está dizendo, eu tenho os líderes nas minhas mãos. Ou seja, Jesus, ele tem os seus líderes nas suas mãos. Jesus, ele tem todas as pessoas nas suas mãos, mas nesse especial, Jesus está querendo dizer para essa igreja e aos líderes dessa igreja, eu os tenho nas minhas mãos. Às vezes nós pensamos que mandamos na igreja.
E por algum momento, como líder, nós podemos cair na tentação de que é nós que conduzimos a igreja. Mas o líder, segundo o coração de Deus, entende que é Jesus que é o dono da igreja e que nós devemos deixar-nos ser conduzidos pela igreja. Mas isso não serve somente para o pastor, isso serve também para todos os líderes da igreja, para todos os membros da igreja. Nós, como Igreja Batista, e por isso que eu gosto de ser batista, é que nós somos democráticos. Então, hoje aqui nós fomos convocados, ou vocês, como igreja, foram convocados para uma reunião, para nessa reunião fazer as suas decisões. Porque numa igreja batista, o pastor não manda. Numa igreja batista, o pastor é convidado para liderar, para pastorear, para fazer algumas funções, mas quem manda é a própria igreja em assembleia, ou seja, os membros da igreja é que comanda a igreja. E, diante dessa situação, alguns membros, principalmente os mais antigos ou os mais líderes da igreja, sentem, às vezes, aquela tentação de pensar que é eu que mando na igreja e mando até mesmo no pastor. Mas Deus está dizendo aqui, vocês não mandam coisa nenhuma. Quem manda na igreja sou eu e eu os tenho nas minhas mãos. Não adianta a gente querer ir pensando que nós comandamos a igreja. Quem manda na igreja ainda é Jesus. Qualquer líder que chegar a colocar isso no seu coração, Jesus ele vai olhar e Jesus vai providenciar o que cada um precisa, o que cada um necessita. Teve um caso, ainda nesse ministério onde eu estou, que uma certa pessoa, logo quando eu cheguei, depois de um ano que eu cheguei, uma certa pessoa disse, pastor, quem manda nessa igreja aqui sou eu. Ele disse bem assim para mim. Quem manda nessa igreja sou eu. O pastor tal, isso, tal, é eu que mando nessa igreja. E se eu quiser, o Senhor não vai estar mais aqui. Uma semana depois, o Senhor mandou algo acontecer na vida dele, e essa pessoa teve que sair fugido da cidade para uma outra cidade, porque senão ele iria morrer. Só porque ele falou isso. Não foi só por isso, mas Deus estava no comando de todas as coisas. Mas às vezes a gente pensa que manda, quando nós não mandamos. Eu digo, como pastor, já estou quase com 20 anos como pastor, e eu digo, eu não mando na igreja. Mas também vocês não mandam na igreja. Quem manda na igreja é o próprio Jesus. Mas nós comandamos a igreja, nós lideramos a igreja, nós precisamos tomar decisões. Mas como que nós devemos fazer isso? Em submissão a Jesus Cristo. Com muito temor e tremor, nós devemos buscar a Deus para tomar as decisões. Então, como numa assembleia muito importante para uma igreja batista, nós devemos fazer muito com temor e tremor todas as nossas decisões, porque o Senhor nos tem em suas mãos. Mas continua o texto dizendo que esse dono da igreja está no meio dos 7 candelabros. O candelabro representa a igreja, porque o candelabro é aquela luz que existe, naquele tempo não havia então a iluminação, então o candelabro era onde se colocava o azeite dentro e se acendia e iluminava o local. E quem que deve ser aquele que ilumina o local? É a igreja. Então, a igreja são 7 candelabros. E Jesus está no meio dos candelabros. Diz o texto que ele anda no meio dos 7 candelabros. Ou seja, Jesus está hoje aqui andando no meio de nós. Talvez você não pode sentir, talvez você não pode ver. Pela graça, alguns conseguem ver. Pela graça, alguns conseguem sentir. Mas pela graça, muitos podem crer nessa verdade. Jesus está hoje aqui. Jesus está no nosso meio. Jesus está na sua vida. Jesus está andando contigo. Você é a igreja do Senhor. Igreja não são paredes, vocês já entendem isso pela graça de Deus. Igreja é cada um de nós que cremos em Jesus. Nós somos os candelabros. Nós somos igreja para iluminar esse mundo. Nós somos a luz desse mundo. Mas uma coisa muito importante a entender é que Ele, o dono da igreja, anda conosco. Está conosco todos os dias.
A promessa de Jesus, de Mateus 28, verso 20, diz: eu estarei com vocês todos os dias. Jesus está contigo. Você precisa entender isso. Talvez você esteja passando alguma necessidade, você esteja passando por alguma luta, por alguma dificuldade imensa. Mas entenda isso, não importa a situação que você esteja, Jesus está contigo. Jesus está sobre a sua vida. Jesus está sobre esta igreja. Jesus está neste lugar. É Ele que comanda as nossas vidas e a sua presença é que nos sustenta. E Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é tão tremendo que nós cantamos, nós adoramos, e não cantamos somente por cantar, mas cantamos porque realmente entendemos que necessitamos o adorar, porque Ele é merecedor de toda a glória, de toda a honra e de todo o louvor. Ainda falando sobre a característica do dono da igreja, a gente percebe que Ele conhece todas as coisas e sabe todas as coisas. Isso é fácil nós entendermos, mas é uma revelação necessária que às vezes a igreja precisa realmente entender. E Ele diz: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas que não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Eu conheço e eu sei. Como é importante nós entendermos isso, ou como é importante nós fazermos como o salmista fez, relembrar a nossa alma que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe das suas aflições, o Senhor sabe das suas lutas, o Senhor sabe das suas dificuldades. E mais do que isso, o Senhor se importa com isso. O Senhor se importa com cada causa diante da presença dEle. Hoje lá em Sertão eu falei que Jesus, Ele é realmente o Filho de Deus. E nós vimos algumas evidências que Jesus realmente é o Filho de Deus, porque Ele cura, porque Ele restaura, porque Ele expulsa demônio, porque Ele transforma pessoas. Tudo isso Ele faz. Mas uma coisa que eu achei muito interessante é que tudo que Ele faz com compaixão e graça. Ele faz com amor. Ele se importa com cada um de nós. Eu sou de uma família de 7 filhos. Aquele tempo, no ano de 70, né? As famílias tinham muitos filhos, principalmente eu nasci na colônia, nasci num lugar de fazenda, e os pais tinham que ter muitos filhos. E meu pai teve a sorte de ter 5 filhos, porque tinha que trabalhar na roça, e 2 moças, porque tinha que ajudar em casa. Então ele teve mão de obra bastante, né? Teve que trabalhar bastante para ter 7 filhos, mas teve mão de obra. Então eu sou sou dessa família que tem 7 filhos. E, então tenho 7 irmãos. E numa casa de 7 filhos, é muito interessante porque os pais tentam dar atenção, mas não dá para dar atenção para todos os filhos. Então, por algum tempo da minha vida, eu cresci sempre achando também que Deus, Ele tinha muitas pessoas para olhar. Deus tinha muitas pessoas para fazer obra. Tem tantas pessoas mais necessitadas do que eu, porque era assim lá em casa. Se eu estava mais ou menos, o meu tênis estava mais ou menos ruim, mas o meu irmão estava pior, então deixava que meu pai desse um jeito do meu irmão. Então sempre eu pensava, sempre foi assim, né? Ele tinha que cuidar de tantas pessoas que não tinha tempo para me cuidar. E eu cresci nesse pensamento, e esse pensamento também se reverteu-se a Deus, porque eu transportei esse pensamento para Deus, que Deus tinha tantas pessoas para cuidar, então eu nem vou orar para mim, nem vou orar pelo meu sapato, nem vou orar pela minha casa, nem vou orar por nada para mim, porque é tantas necessidades que Deus cuida das necessidades que eu cuido das minhas coisas. Foi assim que eu vivi por um tempo. Mas depois eu entendi que não. Que Deus é tão bondoso, que Deus é tão amoroso, que Deus cuida de todas as pessoas, mas também cuida de mim. Porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Deus entende todas as coisas. Aqui a palavra de Deus fala, eu sei todas as coisas sobre a sua vida, igreja de Éfeso. Eu sei todas as coisas. E Jesus sabe todas as coisas dessa igreja. Eu não conheço muito a história dessa igreja. Como nós estamos na mesma regional, mas é muito distante, né? Então a gente quase não tem tempo também de estarmos juntos para compartilharmos todas as coisas. Então eu conheço pouquíssimas coisas dessa igreja.
Mas de uma coisa eu tenho certeza. Jesus conhece todas as coisas. Jesus sabe o que está acontecendo com essa igreja. Jesus sabe dos problemas, Jesus sabe das dificuldades, também Jesus sabe das qualidades dessa igreja. E Jesus se importa com isso. Jesus, ele se importa e ele está trabalhando para o bem dessa igreja. Com os seus líderes nas suas mãos, no meio da igreja, Jesus conhecendo todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, qualidades, problemas e dificuldades, Jesus, ele está se importando com essa igreja. Tem muitas igrejas no Rio Grande do Sul que estão passando por muitas lutas. Mas também Jesus se importa com as lutas que vocês estão passando. Com as dificuldades que você está passando. Com essa igreja no sentido de corpo. Mas também com você, como membro da igreja do Senhor. Jesus olha para você e Jesus sabe o que você está passando. Quais são as suas dificuldades. Talvez nem o seu pai, nem a sua mãe, nem o seu vizinho, nem o seu filho, nem sua filha se importa exatamente com o que você está sentindo. Mas Jesus se importa com o que você está sentindo. E Jesus sabe o que você está sentindo e o que você está passando. E Jesus está trabalhando para o seu bem. As coisas estão acontecendo. Às vezes a gente não consegue perceber, mas Ele está trabalhando, está acontecendo coisas porque Ele está fazendo, Ele está ministrando sobre essas coisas. Nessa igreja de Éfeso, e nós sabemos que nesse período de 90 a 400 depois de Cristo, foi o período que a igreja mais passou por aflição. Apocalipse é uma carta escrita para dar às igrejas desejo de continuar, de perseverar. Porque as pessoas aceitaram Jesus, as pessoas creram nessa mensagem de Cristo, elas vivenciaram transformação de vida, mas a vida delas não melhoraram. Ao contrário. Ser cristão nesse tempo era perder casa. Ser cristão nesse tempo era perder filhos. Ser cristão nesse tempo era ser jogado para ser queimado, ou jogado para ser comido pelos leões. E neste período, de mais do que 300 anos, ou 3 séculos do cristianismo, foi o período que mais a igreja cresceu. E quando a gente olha, talvez alguns podem falar, mas Deus se esqueceu de mim, Jesus se esqueceu de mim, e Jesus levou essa revelação de João para essas igrejas, dizendo, eu sei, eu conheço e eu me importo com as suas aflições. Eu sei o que você está passando e eu estou trabalhando. Mesmo que você não perceba. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que tudo pareça estar perdido, mas eu estou trabalhando na sua vida, e sobre a sua vida, e sobre essa causa, e sobre essa igreja. O Senhor tem falado sobre isso. Ele fala algumas qualidades dessa igreja. Quem é essa igreja? Uma igreja zelosa. Uma igreja que trabalhava com muita eficiência. Um trabalho árduo, perseverança. Ela é uma igreja que não tolerava homens maus, uma igreja sincera, uma igreja que conhecia a verdade, uma igreja que não se deixava intimidar por homens que se diziam profetas. Conhecedora da verdade. E assim nós devemos ser como igreja. Uma igreja que conhece a verdade. Nós estamos num tempo que Jesus fala que são os últimos tempos, que é os tempos dos falsos cristos e dos falsos profetas. É um tempo que ser cristão é uma grande dificuldade por causa das grandes pregações que temos por aí. E se você não conhecer a verdade de Deus, se você não conhecer a sua Bíblia, você vai ser enganado. Está surgindo em vários lugares algumas outras religiões que antigamente para nós eram bem distantes, mas agora está próximo de nós. E essas pessoas vêm e pregam e viram a cabeça daqueles que se diziam cristãos. Muitas pessoas se afastarão da graça de Deus se não conhecerem a palavra de Deus. Vocês precisam conhecer a Bíblia. Quem já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez na vida? Levanta a mão. Não se constrange aquele que não leu. Mas parabéns ao que leram. E aqueles que não leram, leiam.
A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Como que nós vamos conhecer a mentira se nós não conhecemos a verdade? Temos que conhecer bem a verdade, para que quando a mentira chegar, nós possamos dizer, é mentira. Nós, como Igreja Batista, nós estamos avante. Porque, como eu disse, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo que manda na igreja, ou que comanda a igreja, é cada membro. Mas cada membro precisa entender a sua Bíblia para poder se posicionar nas assembleias, nos cultos. Tem que se posicionar. Não é porque um homem chega aqui e prega e faz mensagem e faz até milagres que a mensagem dele é verdadeira. Não é assim. A mensagem é verdadeira se estiver de acordo com a palavra de Deus. E essa igreja conhecia a palavra de Deus. E eu espero que essa seja uma igreja também assim. Que conheça a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Se você nunca leu a Bíblia, leia a Bíblia. Eu li a Bíblia quando me converti em 7 meses. Mas você pode ler em 1 ano, em 2 anos, no máximo 3 anos, você leia a sua Bíblia. Pelo menos antes de morrer, fala, eu li já a Bíblia toda. Seja um cristão assim. Eu leio a Bíblia toda. Agora eu leio a Bíblia de 3 anos, a cada 3 anos eu completo a minha leitura da Bíblia. Então já li a Bíblia algumas vezes. E eu quero ler mais, e quero ler mais, e quero ler mais. E a Bíblia é a verdade. Ela nos sustenta. Essa igreja era sustentada, ela conhecia o que era certo e o que era errado, porque ela conhecia a palavra de Deus. Ela pôde mascarar até profetas, apóstolos que se diziam apóstolos. Nesse tempo do cristianismo, não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento foi se formando com o tempo. Agora, a partir Apocalipse já estava alguns completos, mas não estava, havia muitos livros que eram livros escritos por pessoas que se diziam apóstolos que não eram apóstolos. Então era muito difícil ser cristão naquela época. Não era tão fácil ser cristão naquela época, porque eles não tinham o Novo Testamento ainda completo, visto, edificado, proposto pela igreja. Esses são os livros certos. Mas essa igreja tinha uma doutrina tão forte que ela pôde dizer aqueles que eram contrários à verdade de Deus. Era uma igreja boa. Eu espero que vocês sejam uma igreja boa também. Mas essa igreja tinha algo que Jesus, então, olhou para essa igreja e advertiu essa igreja. Eu tenho algo contra vocês. Eu tenho visto que vocês me abandonaram. Abandonou o seu primeiro amor. E ele então faz o convite. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. E ele faz a advertência. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Era uma igreja boa. Mas uma igreja que Jesus tinha algo contra essa igreja. Eles tinham deixado o seu primeiro amor. Eles não amavam mais a Jesus como amavam no princípio. É aquilo que nós chamamos de primeiro amor. Aquilo que faz o nosso coração arder. E nós viemos aqui para tocar, mas o nosso coração está ardendo por Jesus, para que outros possam conhecer. Que nós pregamos aqui na frente, mas nós temos um desejo enorme de que pessoas possam se converter e de que a igreja seja edificada. Que nós saímos das nossas casas e vamos trabalhar, mas falamos sempre assim, Deus me usa hoje para que outras pessoas sejam edificadas, para que pessoas venham te conhecer. Essa igreja estava fazendo as coisas por fazer. E às vezes nós caímos nessa dinâmica. Fazemos as coisas por fazer. Às vezes nós acostumamos, eu como pastor posso me acostumar a ser pastor. E só como pastor, então, eu vou ser pastor porque eu sou pastor. Eu me formei em teologia, eu não tenho outra coisa para fazer. Então, acabo sendo pastor. E sendo pastor, eu faço as coisas por fazer. Eu dou o estudo por fazer, eu prego porque é o meu trabalho. Eu vou fazer o discipulado porque é o meu trabalho. Mas não há garra, não há alegria, não há desejo de salvação, não há oração fervorosa. Então é isso que é perder o primeiro amor. E é isso que eu não quero que aconteça comigo. É isso que em alguns momentos já aconteceu na minha vida. Depois de tantos anos como cristão, em alguns momentos já aconteceu na minha vida.
Já aconteceu até mesmo como pastor de eu falar, Deus, eu não quero nem mais ser pastor, porque vou fazer outra coisa. Porque não arde mais no meu coração um desejo ardente de vidas edificadas, igrejas salvas, igrejas plantadas, não está ardendo mais, então eu quero fazer outra coisa. Pela graça de Deus, o Senhor renova as nossas vidas quando nós somos suficientemente sinceros diante de Deus para dizer, Deus, eu não estou te amando mais como eu te amava no início. Porque quando a gente vir ao culto da igreja se torna peso, é porque já está faltando o primeiro amor. Porque a Bíblia fala lá no salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E já quando já se pensa, pô, na igreja, ai, que coisa ruim, já está faltando o primeiro amor. Quando eu vou ensaiar, então já está, que se torna peso, já falta o primeiro amor. Quando eu vou trabalhar na igreja e aquilo se torna peso, já está faltando o primeiro amor. E nós precisamos, então, entender que Deus, que o dono da igreja, não aceita ser adorado ou ser servido de qualquer forma. Porque Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Ele não aceita ser visto por ser visto. Porque Ele tem outras pessoas melhores para servir do que nós. Ele pode levantar outras pessoas para fazer o que nós fazemos. Nós não somos nada. Nós não podemos dizer, eu que posso a coisa, eu que sou melhor para fazer alguma coisa. Nós não somos nada. Nós precisamos fazer porque nós amamos o Senhor. Nós precisamos servir porque nós amamos ao Senhor. E Jesus leva isso tão a sério que ele fala, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar vocês do lugar de vocês. Então ele faz um convite, uma oportunidade para voltar. Volte-se para mim, de todo o seu coração, porque se não, ele faz uma advertência, eu vou mudar o candelabro de vocês, o lugar do candelabro de vocês. Isso pode significar, eu arranco essa igreja da onde ela está. A igreja não para, mas essa igreja local acaba. Eu destruo essa igreja, eu levo essa igreja para outro lugar, eu fecho essa igreja. E alguns irmãos entendem isso. Que muitas igrejas já foram fechadas e os seus templos já foram vendidos. Na Inglaterra, na Dinamarca, em países da Europa, até Alemanha, em vários países, Brasil, Rio Grande do Sul. Tem igrejas fechadas, templos fechados, igreja não, templos fechados. Não tem mais igreja. Por quê? Porque o povo, ou a igreja, as pessoas que serviam a Deus começaram a servir de qualquer forma. E Jesus não aceita serviço de qualquer forma. Jesus quer o nosso melhor. Eu vou vir aqui para adorar, dando o meu melhor. Eu vou dar o meu dízimo porque eu amo o Senhor. Eu vou servir ali na frente porque eu amo o Senhor. Eu vou servir essas crianças porque eu amo o Senhor. Eu vou estar comprometido na evangelização porque eu amo o Senhor. Porque eu quero ver vidas. E eu amo esse Deus que me salvou, esse Jesus que é verdadeiro, que morreu na cruz, que ressuscitou, que está vivo. Eu amo Ele de todo o meu coração e eu vou dar todo o meu melhor para Ele. E Jesus só quer o melhor. E Jesus pede o melhor. E Jesus fala, não tem outra forma de adorar a Deus se não for de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, com toda a sua força. Ele acha isso tão importante que ele fala, a sua doutrina não basta. O seu zelo não basta. O seu trabalho, a sua perseverança em trabalhar não basta. Eu quero que você faça tudo isso, mas com amor, porque sem amor eu não aceito nada disso. Volte ao primeiro amor. Uma oportunidade para voltar. Jesus, ele dá oportunidade para a igreja. Ele fala com a igreja, ele chama a igreja. Eu falei isso à nossa congregação. Falei isso, nós temos que voltarmos para o Senhor. Porque senão ele fecha esse lugar aqui. Porque o que vocês estão fazendo, da forma que estão fazendo, não está valendo a pena. Nós precisamos nos consertar diante de Deus. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para essa igreja também. Não sei como está o seu amor, mas Jesus exige isso de nós como igreja.
Volte ao primeiro amor. Ame realmente ao Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar contigo. Quero permitir que o Espírito Santo complete essa obra no seu coração. Feche os seus olhos só para se desligar um pouquinho daqui, das pessoas que estão em sua volta. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar e o próprio Jesus compromete-se com a sua palavra de que Ele anda em nosso meio neste lugar, neste momento. A palavra de Deus é viva e eficaz e ela se completa em nossas vidas. Ele está aqui convidando você. Volte ao primeiro amor. Arrependa-se de onde você caiu e volte a amar o Senhor como você amava antes. Se o seu amor está fraco, se você não sente mais aquela paixão pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus, pela própria igreja, pela própria obra, se não arde mais no seu coração isso, Ele diz, volte-se para mim. Eu exijo isso de você, eu quero isso de você. Quero que você se volte para mim. Eu estou aqui, pronto para restaurar a sua vida. Pronto para te dar de novo aquele renovo que você precisa. Mas eu quero que você se volte para mim. Eu quero que você me ame como você me amava antes. Lembra quando você passava horas orando? Quando você lia sua Bíblia com gosto? Quando você vinha adorar com vontade? Se tudo isso se perdeu, hoje é uma oportunidade do Senhor. O próprio Jesus dizendo para ti, eu estou aqui. E eu tenho te visto. E eu sei das suas qualidades. Eu te amo. Mas eu quero que você se volte para mim. Eu não quero ser servido de qualquer forma. De qualquer jeito. Eu mereço mais de você. Eu mereço todo o seu amor. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não preciso dele. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu que sustento a minha igreja. Se você quer ser usado por mim, será usado por mim nessa área. Mas eu é que tenho o ouro e a prata. Essa igreja não vai faltar nada se você deixar de dar. Mas você terá falta de mim. Volte-se para mim, diz o Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Faça a sua oração. Faça o seu conserto diante de Deus. Se hoje você entrou nessa noite aqui, você está conhecendo o Evangelho, mas você percebe que você precisa se voltar para esse Deus vivo que sabe todas as coisas da sua vida, também essa é a oportunidade. Entregue a sua vida para Jesus. Se você já compreendeu o suficiente para isso, entregue a sua vida para Jesus. Ele sabe exatamente o que você está passando, Ele se importa com você. Não estou te prometendo que a sua vida vai melhorar, que as suas finanças vão melhorar, mas você será salvo. Então arrependa-se dos seus pecados e se volte para Ele. Faça um concerto com Ele. Se você ainda não está preparado para fazer essa decisão, mas você entende que a coisa está apertando, que esse é o caminho, então procure um membro da igreja, aquele que você conhece, ou pastor, e procure compreender melhor essa mensagem. Venha estudar a palavra de Deus. Venha aos próximos cultos. Mas peça para alguém te explicar algumas coisas que você não está entendendo. Eles vão ter o imenso prazer de fazer isso por você. Todos nós sentimos muita alegria de compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Alguém compartilhou de Cristo para mim também. Principalmente nos meus primeiros momentos, nos primeiros passos, nos primeiros anos. Isso foi muito importante para mim. Então peça para alguém que você conhece aí. Olha, eu não estou compreendendo isso, mas eu quero compreender melhor. Eu estou sentindo algo que é algo diferente, mas eu ainda não entendo. Então fala de Deus para mim, ou lê a Bíblia para mim, me explique a Bíblia, procure alguém. O Senhor é verdadeiro. Nós estamos aqui porque o Senhor é verdadeiro. Deus nos uniu. Jesus é todo poderoso. Não existe ninguém maior do que Ele. O cristianismo já passou muitas coisas, mas Cristo é a verdade.
Eu amo Ele de todo o meu coração. Ele me tirou das trevas, me trouxe para a sua maravilhosa luz. Ele fez isso com cada um de nós. Somos pessoas diferentes de vários lugares, mas estamos unidos aqui como igreja. Talvez você não pode compreender ainda, mas procure alguém que possa te explicar isso. E se você está pronto, aceite Jesus nessa noite. Mas nessa noite o Senhor faz um convite para você, igreja. Volte-se para mim. Se você quer ser renovado nessa noite, você sente que isso é para você, fique em pé. Eu vou orar por você, aonde você está. Igreja, pessoa que quer aceitar Jesus, pessoas que querem compreender mais Jesus, pode ficar em pé. Se você sente que Deus está te chamando para um renovo, fique em pé. Nós vamos orar neste momento para esse que é o dono da igreja. Esse que sabe todas as coisas, que entende todas as coisas. E que diz, eu estou no meio de vós. Você precisa de milagre? Você precisa de evidência? Então hoje é a noite. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui na sua presença. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós queremos voltar-nos totalmente para Ti. Como igreja do Senhor, nós queremos dizer que nós queremos Te amar de todo o nosso coração. Deus, se há algo em nós que nos impede de estarmos completamente livres e completos diante da Sua presença, eu te peço, Deus, que o Senhor tire de nós, que o Senhor tire da Sua igreja tudo aquilo que impede, Senhor, em nome de Jesus. Para que como igreja nós possamos vibrar pelo Seu nome, para que como igreja nós possamos adorar de todo o nosso coração, para que como igreja nós possamos anunciar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, que nós possamos usar tudo o que temos e tudo o que somos para o Senhor, porque Tu és merecedor. O Senhor não quer um culto morno, o Senhor quer um culto de adoração, de louvor, de exaltação. O Senhor quer o nosso melhor e nós podemos fazer o nosso melhor nesse tempo. O Senhor clama por pessoas que o Te amem de todo o coração, porque só assim nós podemos mudar a realidade, ó Deus, que está em nossa volta. E se o Senhor está conosco, ninguém será contra nós. Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, aviva o coração da sua igreja. Aviva, Deus, e derrama do renovo para todos aqueles que clamam neste momento. Sela aqueles que estão decidindo entregar sua vida para o Senhor Jesus. Sela eles com o Espírito Santo da promessa. Porque quando o Senhor entra, eles se tornarão novas criaturas, novas pessoas. E o poder de Satanás vai acabar sobre essas vidas. Então, em nome de Jesus, Satanás, saia dessa vida agora. E entra com providência, Senhor Jesus, nessa vida, dando aquele renovo e o poder que eles precisam para permanecer na sua presença. Deus abençoa aqueles que estão em dúvidas, para que possam ter evidências de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Que nessa semana ainda, Deus, alguns venham ter experiências que venham mostrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E que eles possam voltar aqui e Te adorar e reconhecer e serem batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como prova de que eles entregaram a sua vida ao Senhor, porque o Senhor se revelou a eles. Deus abençoa-nos, ó Deus, como igreja do Senhor. E obrigado pela Sua presença santa e maravilhosa neste lugar. Obrigado por essa igreja, porque o Senhor os tem nas Suas mãos. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. Que o Senhor esteja sobre nossas vidas. Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos.
ainda que haja em mim palavras. Sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Tu me cercas em volta, tua mão em mim repousa. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha cama, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas.